Algumas histórias nascem da imaginação, outras da necessidade. Eu sou Maverick Gray e esta obra existe porque certas ideias simplesmente se recusam a desaparecer. Este não é um mundo onde tudo é preto e branco. Aqui, escolhas têm peso, consequências não podem ser evitadas, e cada decisão molda um futuro que ninguém pode controlar completamente. Reinos se erguem e inevitavelmente caem. Heróis são admirados, até falharem, e aqueles chamados de vilões, muitas vezes são apenas os únicos dispostos a fazer o que precisa ser feito. Nesta história, você não encontrará apenas batalhas ou poderes, você encontrará tensão, silêncio e momentos em que tudo pode mudar. Em um único instante, se em algum ponto você sentir que algo está errado, que há mais por trás do que está sendo mostrado, então você está enxergando corretamente, porque neste mundo, as verdadeiras ameaças não aparecem de frente, elas observam. E agem quando já é tarde demais para reagir. Seja bem-vindo. A guerra não começa com espadas, mas com decisões. E quando você perceber isso, já estará dentro dela. Episódio 39. Ecos de uma guerra oculta. Notícias nas sombras. O silêncio na sala ainda era pesado quando Rose terminou de abrir o pergaminho. Seus olhos percorriam cada linha com rapidez. Mas, a cada palavra lida, sua expressão se tornava mais sombria. As sobrancelhas se franziram. A tensão aumentou. Majestade, disse ela, lentamente. A rainha ergueu o olhar imediatamente. Parece que Absalom está tentando formar uma aliança. Uma breve pausa, com facções externas. O ar na sala mudou, como se aquela informação alterasse completamente o rumo da situação. Isso pode complicar ainda mais nosso cenário, completou Rose. A rainha se levantou, sem hesitação. Sem dúvida, sua presença voltou a preencher o ambiente com autoridade absoluta. Então não há mais tempo a perder. Sua voz era firme, decisiva. Se ele está buscando aliados, seus olhos se tornaram mais intensos. Então já estamos atrasados. Ela deu um passo à frente. Organize a equipe de elite. Uma pausa. E envie-os imediatamente. O comando foi claro, irrevogável. Devemos proteger nosso povo e nossa terra. Sua mão se fechou levemente. A qualquer custo, Rose assentiu, sem questionar. A guerra já estava em movimento. Preparações para a missão. Nos dias que se seguiram, Reuata voltou a um ritmo diferente, mais silencioso, mais tenso, enquanto a população ainda vivia sob o eco da esperança. Nos bastidores, a elite do reino se preparava para algo muito maior. Rose reuniu os escolhidos, soldados que não eram apenas fortes, mas leais, precisos e, acima de tudo, dispostos a atravessar as sombras sem hesitar. Eles estavam alinhados diante dela, em silêncio, apenas aguardando. Ouçam bem, disse Rose, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Seus olhos percorriam cada um deles, testando, avaliando. Esta missão, uma pausa, é de extrema importância. Ela caminhou lentamente à frente da formação. Absalom não está apenas se movendo. Seu tom se tornou mais grave. Ele está se preparando. Ela parou. E se não o detivermos agora? Seus olhos se estreitaram. O próximo ataque não será contra uma cidade. Uma pausa pesada. Será contra o reino inteiro. O silêncio foi absoluto. Nenhum deles ecoou. Nenhum desviou o olhar. Rose então continuou. Vocês foram escolhidos porque são os melhores, os mais confiáveis, e os únicos capazes de completar esta missão. Ela cruzou os braços. Vocês irão se infiltrar, observar, descobrir. Sua voz desceu, fria, e, se necessário, uma breve pausa. Eliminar a ameaça. Os soldados assentiram, sincronizados, determinados, sem medo. Vocês são a última linha de defesa da nossa paz. O vento soprou levemente pelo campo de treinamento, como se o próprio mundo reconhecesse o peso daquele momento. Façam o que for necessário. E então, o silêncio voltou. Mas desta vez, não era de tensão, era de decisão. Com os preparativos concluídos, a equipe de elite partiu, sem palavras, sem hesitação, apenas o som leve de passos desaparecendo na escuridão. Cada um deles sabia o destino de Reuata e de todo o reino de Vraize White.
agora repousava sobre seus ombros. E enquanto a cidade florescia sob uma nova esperança, nas sombras, algo muito mais perigoso começava a se mover. Avanço na floresta sombria. A floresta era densa, escura, quase sufocante. A luz da lua mal conseguia atravessar as copas das árvores, deixando o caminho envolto em sombras irregulares. Rose avançava à frente, seus olhos atentos, sua postura firme. Cada passo era calculado. Mantenham a formação, sussurrou ela. Os soldados obedeceram imediatamente, silenciosos, precisos. Era ali. Os espiões não estavam errados. Havia algo naquela floresta, algo errado. O vento não soprava, os animais não faziam som. Era como se a própria natureza estivesse se escondendo. E então, um estalo. Craque! Agora, gritou uma voz desconhecida. O ataque veio das sombras. Rápido, violento. Figuras encapuzadas surgiram entre as árvores, avançando com lâminas e garras. A batalha começou instantaneamente. Formação defensiva, ordenou Rose. Espadas se chocaram. Faíscas cortaram a escuridão. Movimentos rápidos. Golpes precisos. A tropa de elite reagiu com perfeição. Cada soldado sabia exatamente o que fazer. Um inimigo caiu, depois outro, e outro. Mas havia algo errado. Muito errado. Os atacantes não lutavam como humanos. Seus movimentos eram distorcidos, selvagens, descontrolados. Um dos soldados bloqueou um golpe e contra-atacou, derrubando a figura à sua frente. Cuidado! Gritou outro. Mas já era tarde. A batalha terminou tão rápido quanto começou. Os últimos inimigos caíram. O silêncio voltou, pesado. Respirações ofegantes preenchiam o ar. Rose permaneceu imóvel por um instante, analisando, sentindo. Algo não encaixava. Verifiquem os corpos. Os soldados obedeceram. Um deles se ajoelhou ao lado de um dos inimigos caídos. E então, sua expressão mudou. Comandante. Sua voz saiu mais baixa, mais tensa. Isso não está certo. Rose se aproximou, e ao olhar, seus olhos se estreitaram. A pele, escurecida, veias expostas, traços não humanos. Esses não são soldados comuns, disse o soldado, ainda examinando o corpo. Uma pausa. São demônios. O ar pareceu esfriar. Rose franziu a testa. Agora tudo fazia sentido, mas ao mesmo tempo, criava um problema ainda maior. Absalom, murmurou ela. Se levantou lentamente. Seus olhos percorreram a floresta. Onde está você? Silêncio. Nenhuma resposta. Nenhum sinal. Nada além de árvores. E escuridão. Ela girou levemente o corpo, analisando cada direção. Instinto afiado. Experiência em combate. Mas não havia presença alguma. Ele não estava aqui, disse um dos soldados. Rose permaneceu em silêncio por alguns segundos, pensando, calculando. Então, seus olhos se tornaram frios. Não, uma pausa. Ele estava. O vento soprou, fraco, mas o suficiente para mover as folhas ao redor. Isso, continuou ela, foi apenas um teste. As palavras pesaram. Um teste? Perguntou outro soldado. Rose fechou levemente o punho. Para medir nossa força. Para avaliar nossa resposta. Seus olhos se estreitaram ainda mais. Ele sabia que viríamos. O silêncio voltou, mais pesado do que antes. E então, um som distante, quase imperceptível, como um sussurro carregado pelo vento. Rose virou a cabeça rapidamente, mas já era tarde. Nada, apenas o eco de algo que já havia partido. Ao longe, muito além da floresta, uma figura observava de um ponto elevado. Seus olhos brilhavam levemente na escuridão. Um sorriso, lento, surgiu. Interessante. A voz era calma, controlada, mais fortes do que eu esperava. Ele se virou. Sua capa balançou com o vento. Isso vai tornar tudo muito mais divertido. E então, desapareceu, como se nunca tivesse estado ali, na floresta. Rose respirou fundo. Reagrupem. Sua voz voltou ao tom de comando. Isso não acabou. Seus olhos ainda analisavam o vazio. Na verdade, uma pausa. Estava apenas começando. Retorno ao palácio. Os portões de Reota se abriram lentamente. A tropa de elite retornava, silenciosa, sem celebração, sem vitória aparente. A missão havia sido concluída, mas as respostas que trouxeram apenas aprofundavam o mistério.
Rose caminhava à frente. Sua expressão, carregada, ao atravessar os corredores do palácio, não perdeu tempo. Seguiu diretamente para a sala do trono. As portas se abriram, e lá estava a rainha, aguardando. Majestade, disse Rose, inclinando-se em respeito. Sua voz era firme, mas pesada. Eliminamos a ameaça. Uma breve pausa, mas não era o que esperávamos. A rainha imediatamente percebeu. Continue. Eram demônios. O silêncio caiu, e Absalom não estava lá. A expressão da rainha endureceu. Seu olhar ficou distante por um instante, conectando as peças. Isso é grave. Ela deu um passo à frente. O que mais descobriu? Rose cruzou os braços levemente. Esses ataques não são aleatórios. Ela caminhou alguns passos pela sala. Eles estão testando nossas defesas, criando instabilidade, forçando nossa atenção a se espalhar. Seus olhos voltaram para a rainha. Pequenos ataques agora. Uma pausa, para algo muito maior depois. O peso da situação ficou claro. A rainha respirou fundo. Então ele está preparando o terreno. Rose assentiu. Exatamente. O silêncio se instalou novamente. Mas desta vez, não era dúvida, era confirmação. A guerra estava sendo construída, passo a passo. A rainha então mudou levemente a expressão. Ainda assim, bom trabalho, Rose. Seu tom suavizou. Você agiu rápido, evitou baixas maiores. Rose permaneceu em silêncio, mas seus olhos ainda estavam atentos, pensando, calculando. Mas agora, continuou a rainha, você precisa descansar. Rose franziu levemente a testa. Majestade, eu, não. A rainha levantou a mão. A autoridade voltou instantaneamente. Isso é uma ordem, comandante. Uma pausa. Seu olhar se tornou mais humano. Você está sob pressão constante. E um comandante exausto comete erros. Rose hesitou, mas no fundo, sabia que ela estava certa. Tire um dia, reorganize seus pensamentos, porque o que está por vir? A rainha olhou pela janela. Vai exigir tudo de nós. Rose respirou fundo, e então assentiu. Sim, majestade. Mas mesmo aceitando, seu instinto dizia, não havia tempo para descanso. No território demoníaco, muito além das fronteiras, onde a luz não alcançava, um portal se abriu. FWOSH. Energia sombria rasgou o espaço. E dele, Absalom surgiu. Seus olhos brilhavam na escuridão. Sua expressão, fria, calculista. Ele deu um passo à frente. O portal se fechou atrás dele. E então, você demorou. A voz veio da frente. Um homem estava ali. Vestes longas, aura densa, olhar crítico. Um mago, observando. Absalom, disse ele, com um leve desagrado na voz, você não precisa se envolver pessoalmente nesses testes. Absalom permaneceu em silêncio por um momento. Então, caminhou lentamente. Eu queria ver. Sua voz era baixa, controlada, se eles realmente valiam a pena. O mago cruzou os braços. E, uma pausa. Absalom parou. Um leve sorriso surgiu. São mais interessantes do que o esperado. Seus olhos brilharam levemente, especialmente a comandante. O mago suspirou. Isso não é um jogo. Sua voz ficou mais séria. Estamos falando de um reino inteiro, e de forças que você ainda não compreende completamente. Absalom virou levemente o rosto. Eu compreendo o suficiente. O ar ao redor dele pareceu se distorcer levemente. Eles estão reagindo exatamente como previsto. Uma pausa. E isso significa, seu sorriso aumentou, que estamos no controle. O mago não parecia convencido. Cuidado com excesso de confiança. Silêncio. Absalom então olhou para o horizonte sombrio, onde sombras se moviam ao longe. Prepare os próximos passos. Sua voz agora era fria, absoluta. A fase de testes acabou. O vento soprou forte. Agora, seus olhos brilharam intensamente. Começa a verdadeira guerra.